Esse é mais um capítulo do nosso projeto Simples Assim, que são meditações da Palavra de Deus em formato de vídeo. Queria agradecer a todos que têm ouvido a palavra, têm espalhado essa boa semente para as outras pessoas. Que só abençoe a tua vida em nome de Jesus. Queria ler um texto que está no livro no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia ter com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: O que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Lhes perguntou Jesus quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Era Jesus que estava do lado deles, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já esse terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aqui, entre tantas coisas que podem ser ditas com relação a esse texto, uma eu queria compartilhar com você, que é essa incapacidade de reconhecer Jesus. Jesus estava do lado deles. O que está acontecendo? É simples. É o dia depois da crucificação de Jesus. Jesus tinha ressuscitado num domingo e os discípulos ainda estavam com a mensagem de ontem, com a mensagem da morte na sua consciência. Era o dia de ressurreição, era o dia da vitória da morte, da vida sobre a morte, era a vitória da palavra sobre a morte. Mas eles estavam impedidos de reconhecer, e o próprio Jesus se aproxima e conversa com eles, e o texto, Lucas foi bem feliz em dizer, eles não conseguiam reconhecer o Senhor, porque a constatação de que a morte tinha tido a última palavra impediu, gerou tristeza no coração deles. E aí Jesus diz: olha, vocês não creram na palavra. E por não crer na palavra, você perde essa percepção de discernir Jesus. Essa é que é a grande questão aqui. Jesus está ali, do lado deles, mas eles não perceberam. Você sabia que você provavelmente nesse dia encontrou Jesus? Você encontrou Jesus em vários momentos da sua vida. Você encontrou Jesus nas pessoas que te desejavam um bom dia, que te desejou coisas boas. Jesus estava ali. Você encontrou Jesus nas pessoas que te pediram. Jesus falou: olha, quando você ajuda qualquer pessoa, é a mim que você está fazendo. A gente encontra o Senhor todo momento na nossa vida. Principalmente no momento em que a gente mais precisa. Só que Deus não deixa as coisas fáceis. Ele não simplesmente facilita as coisas, porque o desejo dele é que você exerça a sua percepção. Mas você sabia que você encontrou o Senhor várias vezes nesse dia? Várias vezes. É o que está acontecendo aqui. Jesus está ali do lado daqueles homens, falando da sua preocupação, daquilo que estava preocupando. O que é isso
que vocês estão preocupados na medida em que vocês caminham. E eles não só impediram, não conseguiram reconhecer que era o Senhor que estava ali, como eles falaram, o Senhor só não percebe que nós temos motivos para estar desse jeito. Olha, quando o Senhor se manifesta no nosso coração, quando a palavra da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte, da vitória da graça sobre o juízo, da vitória do sangue de Jesus entra no nosso coração, tudo fica relativizado e tudo fica em segundo plano. Tudo aquilo que tira a nossa percepção é deixado de lado, e aí você consegue ver. O texto mostra que quando Jesus começa a falar a respeito dele, que como que nas Escrituras estava tudo dito a respeito dele, eles começaram a perceber aquilo que estava embotando, as lágrimas, a tristeza, a revolta, a mágoa, o passado, porque eles ainda estavam no dia de ontem, e Deus não trabalha no dia de ontem, Deus trabalha no dia chamado hoje. Tudo aquilo que estava impedindo a percepção, tudo aquilo foi removido, e aí eles reconheceram o Senhor. Essa é a minha oração por você. Que você tenha os seus ouvidos curados, que você tenha os seus olhos curados, que a tua percepção seja curada, para que você possa perceber a grande verdade, que Jesus esteve do teu lado esse dia todo. Jesus esteve ao seu redor, Jesus esteve muito próximo de você. Você que não percebeu. Mas que você possa percebê-lo daqui para frente. Na figura das pessoas que precisam, na figura das pessoas que ministram a você, na figura das pessoas que se preocupam com aquilo que está causando dor na sua alma. Mas que você perceba o Senhor. Ele está, como a própria palavra de Deus diz, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Simples assim. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.